O último chamado de Deus. Capítulo 7. O último chamado de Deus. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Gênesis capítulo 9, versículos 8 e 9. Quando eu tinha por volta dos 5 anos de idade, certa noite, minha mãe colocou meu irmão mais novo e eu para dormir e foi para o seu quarto. Mas eu ainda estava acordada e, de repente, comecei a ouvir vozes vindas da janela, chamando o meu nome. Prontamente subi em uma cadeira e olhei para baixo do primeiro andar em que morava com minha família. Como meu pai tinha um mercadinho há muitos anos no local, nós éramos muito conhecidos por todos e os rostos que vi me eram familiares. Mas aqueles jovens começaram a me induzir a fazer algo incomum. Eles diziam: Pule da janela para que possamos ver os super-heróis. O super-homem vai lhe segurar. A Mulher Maravilha vai aparecer para lhe salvar. E eles começaram a citar todos os nomes de super-heróis possíveis e imagináveis. Foi quando, em minha inocência infantil, coloquei a primeira perna para fora da janela. Continua. Os super-heróis nasceram da necessidade humana de terem quem confiar. Personagens fictícios são criados para dar ao mundo um pouco de esperança em meio ao caos. Elencado entre os heróis da fé, Noé recebeu de Deus a incumbência de alertar a sua geração de que a arca representava a sua única chance de salvação. Noé não tinha superpoderes. Ele não podia voar, não podia quebrar pedras com as mãos e nem soltar raios com os olhos. O poder estava nas palavras que Deus colocava em sua boca, e em ouvi-las estava a salvação dos antediluvianos. Porém, a voz que representava o seu resgate foi ignorada e escolheram dar ouvidos àqueles que lhes ofereciam paliativos mais emocionantes. Antes de colocar a primeira perna para fora da janela do meu quarto, em fração de segundos, pensei em como seria conhecer os super-heróis que tanto admirava e como seria emocionante vê-los enquanto me salvavam do perigo. Aqueles garotos e garotas insistiam cada vez mais e me garantiam de que algo extraordinário iria acontecer. Eles foram tão insistentes que acabaram me convencendo. E no meu primeiro passo para fora daquela janela, pude ver o contentamento no rosto deles e uma insistência ainda maior de que eu finalmente atingisse as suas expectativas. Satanás e seus agentes têm usado a mesma estratégia para enganar a muitos. Ao preencher a mente humana com ilusões e mentiras, os aprisiona e, na menor oportunidade, faz de tudo para fazê-los pular em um abismo sem volta. Quando trocamos o está escrito para dar ouvidos a invenções humanas, estamos colocando a primeira perna em direção à morte. Além da altura que estava disposta a me jogar, logo embaixo ficava um corredor que fazia parte do posto de gasolina que ficava logo ao lado do prédio em que morava. Só que este corredor era um tipo de depósito de latões enferrujados e o chão estava sempre sujo de uma mistura oleosa. Mas a sujeira ficou encoberta pelas promessas de salvação emergente. O inimigo das almas tem ocultado toda a sujeira do pecado, fazendo ao mundo a mesma promessa que fez a Jesus no deserto. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares, levando multidões a uma falsa adoração e despertando-lhes os prazeres que os cegam para enxergar o depósito de latões enferrujados que existe no final. Pouco antes do dilúvio, as mentes foram amortecidas pela demora em ver cumpridas as palavras de Noé. Quanto mais o tempo passava, mais se tornavam incrédulos e mais escarneciam do projeto do velho louco. Fizeram da arca um espetáculo circense, enquanto os agentes satânicos lhes roubavam a atenção. Contudo, o pregador da justiça não cansou um só instante de adverti-los do juízo e o fez até o momento em que Deus o mandou entrar na arca.
Imagino aquele povo contemplando os animais, entrando em ordem naquela gigantesca embarcação, e perplexos diante daquela cena incomum, enquanto a voz de Noé ecoava por todos os lados, proclamando o último chamado de Deus. Ele sabia que ou aquela gente obedecia, ou morreria. A cada rosto infantil que contemplava, e em cada criança de colo que via, a angústia lhe apertava o coração, e entre lágrimas e rogos, clamava para que lhe dessem ouvidos. Mas era como se as palavras de Noé fossem apenas uma voz levada pelo vento. Era muito mais agradável desfrutar daquele mundo ainda não tão danificado pelo pecado, do que entrar em um lugar cheio de animais fétidos, peçonhentos e ferozes. À primeira vista, a oferta do inimigo era muito mais atraente. Eu realmente estava disposta a colocar a outra perna para fora da janela e dar o pulo da morte. Eu não havia nascido em um lar cristão, então assistir a todos os desenhos animados que existiam na época e aos filmes de super-heróis era muito comum para meu irmão e eu. Brincávamos de Homem-Aranha e Mulher-Aranha, escalando as paredes e os móveis de casa, e nossa imaginação ia longe. Diante da oportunidade de conhecer aqueles que só via pela televisão, não hesitei em acreditar em meus algozes. Porém, mesmo sem fazer nenhuma ideia, naquele dia eu teria minha primeira experiência com o verdadeiro super-herói. Hoje, muitos se encontram embriagados pelo ilusionismo satânico, pensando estar dando passo para uma vida melhor e mais feliz. E apesar de ainda não fazerem ideia, tem um Deus que os ama com amor eterno e que está disposto a fazer de tudo para os resgatar. Assim como o tempo foi estendido para que os antediluvianos tivessem diversas oportunidades de se arrependerem e serem salvos, o Senhor não está demorando a cumprir a sua última promessa. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Tudo aquilo aconteceu em fração de minutos, mas enquanto eu estava correndo sério perigo, Deus já estava provendo o livramento. Quando minha mãe entrou no seu quarto e fechou a porta, algo começou a incomodá-la. Era como se alguém lhe dissesse para voltar ao meu quarto. Por um instante ela ignorou aquela sensação, até que resolveu obedecer àquela voz e acabar com a sua agonia. Foi quando eu ia colocar a outra perna para fora da janela, que senti duas mãos me agarrando por trás com força e me puxando de volta para dentro do quarto. Era minha mãe. Em sua infinita misericórdia, o meu Deus, o meu super-herói, o meu melhor amigo, o meu Salvador, usou a minha mãe e me resgatou. Os maiores milagres atuais não são manifestações na natureza ou curas físicas, mas a transformação que Deus realiza na vida de pessoas que estavam prestes a levar à queda fatal. E para isso, Ele se utiliza de seus servos, homens e mulheres de Deus, que, à semelhança de minha mãe, aceitam o chamado divino de ir em busca daqueles que estão prestes a cair. Como Noé, fomos chamados por Deus com a missão específica de alertar o mundo do seu breve juízo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Noé foi um pregador constante e perseverante. Por seu exemplo de fé, toda a sua família foi salva e cada pessoa alcançada por sua bondade e desejo de salvá-las. De igual maneira, nós fomos salvos para salvar. Ainda que ninguém acredite em nossa pregação, o Senhor promete iniciar a salvação partindo de nossa casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa.
Maridos, esposas e filhos são livres para escolher qual caminho desejam seguir, mas o exemplo e as orações de um deles recebem de Deus o poder de serem os braços que poderão salvar os membros errantes no último instante. A aliança que o Senhor fez com a humanidade é eterna e imutável. Ele tem convidado todas as famílias da casa de Israel para usufruírem das bênçãos da eternidade. Somos o Israel de Deus e a nossa missão na terra não consiste mais em construir uma arca, mas em construir um relacionamento diário com Deus. Só assim pregaremos no púlpito do lar e do lar para o mundo. O último chamado de Deus não é feito só para você, mas para toda a sua casa. O último chamado de Deus não será literalmente um único clamor, mas é diário, constante e durará até que a porta da graça se feche. O último chamado de Deus já está acontecendo em seu coração e o apelo é para que você abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Entende onde Jesus deseja entrar? Em sua casa. Assim como minha mãe foi instrumento de Deus para me salvar naquele dia, Ele deseja nos usar para sermos seus instrumentos de salvação dentro de nossa casa todos os dias. Sejam fiéis à palavra do Senhor, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Então, em sua casa, cumprir-se-á a promessa de serem juntos a mensagem que o mundo precisa ouvir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Clamemos pela promessa do Espírito Santo em nossa vida, para que, assim como Noé cumpriu com fidelidade tudo o que Deus lhe ordenara, tornando-se pregador da justiça, que, revestidos do poder do alto, sejamos testemunhas de Jesus, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Agora é o dia da salvação. Agora é o momento de abandonarmos qualquer inveja ou sentimento ruim e faccioso, onde há confusão e toda espécie de coisas ruins, e buscarmos a sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago capítulo 3, versículos 16 e 17. Agora é o momento de buscarmos uma intimidade tão plena com Jesus, que possamos ter a ousadia de, como Paulo, afirmar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, sentiremos saudades do Deus que nunca vimos e do lugar que nunca fomos, e o maior anseio de nosso coração será o mesmo do discípulo amado. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Este é o fim do livro O Último Chamado de Deus. Que Deus os abençoe. Rosana Garcia Barros.